Pessoal, o que eu vou falar aqui, essa história ela não começou ontem. Ela começou em 2013, quando o Brasil decidiu resolver a falta de médico, abrindo faculdades, não formando os melhores. Naquele momento apareceu uma solução, hoje a conta chegou e quem vai pagar essa conta e quem vem pagando essa conta é o paciente. Está grave o negócio. As denúncias não foram denúncias, as avaliações foram péssimas. Foram péssimas. O Brasil está formando médicos demais e protegendo os pacientes de menos. Recentemente, agora, uma médica atendeu um paciente na estrada, atestou óbito, logo em seguida, 40 minutos depois, chegou um médico e disse que o paciente estava vivo. Se não me engano, foi em São Luís, tem esse vídeo. Tá? Bom, essa história precisa ser contada do começo, essa história da medicina do Brasil, porque sem um começo, o erro parece o acaso, e não é. Até 2013, o Brasil formava cerca de 12.500 médicos por ano. Não era perfeito, mas havia um critério. A abertura de faculdades era mais controlada, a formação era mais lenta, o sistema ainda tentava equilibrar a quantidade com qualidade. A virada veio em 2013. Naquele ano, o país decidiu enfrentar a falta de médicos, especialmente no interior, com uma solução rápida: expandir cursos de medicina com mais rapidez, com mais fluidez. O discurso era bonito: levar médico para onde não tinha, democratizar o acesso, corrigir desigualdades históricas. Até aí, teoricamente, tudo bem, mas o método escolhido foi muito perigoso. Em vez de investir pesado em uma formação, estrutura e carreira, o Brasil abriu a porteira. Faculdades passaram de pouco mais de 140 para quase 500 faculdades de medicina. O número de médicos formados saltou de 12 mil para quase 50 mil médicos por ano. Só que a estrutura não acompanhou. Quando eu falo estrutura, é o seguinte: não surgiram professores na mesma proporção, não surgiram hospitais universitários suficientes, não surgiram vagas de residências médicas e não surgiu um filtro real de qualidade. O sistema cresceu e a formação não cresceu. Durante anos isso foi denunciado por conselhos médicos, especialistas, professores, mas tudo ficava no campo da previsão, da suspeita, da inferência. Até agora, né? E agora o Brasil teve, pela primeira vez, um raio-x do problema. O ENAMED, uma instituição, ela veio aqui para ver como é que estava a qualidade de ensino no segmento da medicina. E 107 faculdades de medicina foram reprovados. Um terço delas em situação totalmente crítica. Milhares de alunos foram reprovados no exame considerado básico. E aqui entra o ponto mais grave dessa história. Até esse momento, esses reprovados, teoricamente, não estão impedidos de exercer a medicina. O aluno se formava, chegava ao conselho, pegava o registro e começava a atender paciente. Sem filtro adicional, sem uma certificação independente, sem prova de competência mínima. Isso não é um detalhe técnico, gente. Isso aqui é uma decisão política que está acontecendo. Nenhum país sério faz isso. Aqui no Brasil faz. Pilotos não voam sem prova. Engenheiros não assinam sem responsabilidade técnica. Advogados não atuam sem exame da ordem. Mas no Brasil, o médico atuava apenas com diploma. E é aqui que a discussão precisa subir de nível. Isso aqui não é um ataque a estudante, não é o elitismo, como o pessoal fala, não é reserva de mercado. Isso é proteção da sociedade. Faculdade de medicina virou um ativo econômico para muitos locais. Gera bilhões, movimenta cidades, cria interesse político local. O sonho de todo prefeito virou ter uma faculdade de medicina, porque ela trazia consumo, imposto e movimento. São caras, a gente sabe disso. Mais de 90% das faculdades reprovadas são universidades privadas com fins lucrativos. Formar médico virou um negócio, qualidade virou um custo. Sempre que alguém tenta colocar um freio nessa discussão, aí vem uma galera dizer o seguinte: vai faltar médico agora. É contra pobre. Isso é perseguição. Mas os dados do ENAMED mostram outra coisa, velho. Médico não falta, o que falta é médico bem formado, onde ele é mais necessário. O erro médico não acontece no debate, ele acontece lá no plantão.
acontece no diagnóstico errado, na urgência mal conduzida, no laudo equivocado, no atestado mal feito. E quem paga essa conta não é a faculdade que ele fez, não é o investidor da faculdade, não é o político que tentou levar a faculdade lá para o município. Quem está pagando essa conta é o paciente. No Acre isso ainda é mais sensível, tá? A maioria da população depende do SUS, depende de plantões, depende de profissionais recém-formados. Quando o sistema aceita a formação frágil, ela empurra o risco para quem não pode escolher, né? Isso cria duas medicinas, vamos colocar assim, a medicina cara, de excelência privada, e a outra precarizada para o resto da população. O Brasil caiu numa armadilha perigosa, quantidade contra qualidade, como se fosse impossível ter as duas. Não é. O que faltou na realidade foi um planejamento, um filtro e uma responsabilidade. Faltou responsabilidade. Essa discussão não pode ser ideológica e nem vai ser ideológica. Ela precisa ser técnica. Medicina não é um experimento social. O paciente não é um número, não é uma estatística. Quem defende critério não está defendendo privilégio, está defendendo a vida. Tá? E o Brasil precisa decidir de forma bem madura o que ele vai proteger. O mercado educacional ou a sociedade. Porque formar médico demais, sem qualidade, não é política pública. É negligência institucional. Tá bom? Meu nome é Elton Muniz, esse aqui é o Tom da Conversa. Segue a gente, compartilha, coloque seu comentário, qual é o seu ponto de vista, tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo.